Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. O prazo para se alterar qualquer lei eleitoral para valer no próximo ano vai até o comecinho de outubro, quando faltar um ano para a eleição de 2020. E tem duas mudanças em gestação que podem modificar bastante a disputa para as câmaras municipais. Os cargos majoritários não alteraria nada. Mas, hoje, todos os partidos, eles são obrigados a ter, em sua nominata, em seus candidatos, pelo menos 30% de homens ou 30% de mulheres. Você nem pode ter menos de 30% como candidatos pessoas do sexo feminino, nem menos de 30% do sexo masculino. O que é que isso provoca? A representatividade feminina na política não é tão forte no país inteiro. A gente pode até achar, mas em Mossoró a gente já teve ao mesmo tempo deputada estadual, deputada federal, prefeita, senadora, governadora. Mas se você for olhar a realidade da Câmara Municipal, dos 21 vereadores, o número de vereadoras é muito pequeno. Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares, apenas 77 são mulheres. Eu lembro que quando a vereadora Sandra estava deputada federal, que foi líder da bancada feminina, tinha 47, 48 deputadas mulheres. O que é que isso provoca? Lembram do caso dos laranjas do PSL, que envolve o ministro do Turismo, que pegou dinheiro público do fundo eleitoral, botou na conta dessas candidatas entre aspas, porque elas não foram candidatas de fato, o nome só constava lá, porque a lei exigia 30% e aproveitaram para lavar dinheiro, para desviar dinheiro. A polícia, a Justiça Eleitoral investiga isso em alguns estados do Brasil, não é só lá em Minas, mas está em gestação uma mudança para que esse percentual de gênero caia para 10%. Com isso, evitaria, para vocês terem ideia, essas que foram candidatas lá em Minas, 21 mulheres candidatas no papel pelo PSL, mas 17 delas não receberam um único voto, nem o delas mesmas. Então, está havendo essa mudança. Se a nominata vai ser de 30 candidatos, ao invés de ser obrigado a ter aí algo em torno de 10 candidatas, baixaria para a exigência de 3 candidatos ou candidatas do mesmo gênero, o mínimo. E outra mudança, que essa é importante, quem está pensando em ser candidato no próximo ano e está muito preocupado com a questão da nominata, porque no próximo ano não pode ter coligação, é que o voto não deixaria de ser proporcional e passaria a ser o distritão. Seria quem tiver mais voto. Então, independente de o seu partido ter outros candidatos ou não, quem receber mais voto se elege. Para vocês terem ideia, tem gente que não se elegeu para a Assembleia Legislativa, mas teve mais votos do que 6 ou 7 deputados que estão lá. No caso da Câmara Municipal, Genivan Vale teve algo em torno de 1.800 votos, eu lembro bem de Genivan, porque ele é o primeiro suplente da coligação que deu suporte à candidatura de Rosalba, e a vereadora que teve a menor votação foi a Aline Couto, teve 915, em torno de 915 votos, praticamente a metade. Genivan teve mais votos, se eu não me engano, do que 11 vereadores que estão lá. Se essa regra do distritão tivesse valendo, fosse o voto majoritário, ele estaria eleito estaria eleito quem teve mais voto.
No momento que nós vivemos no Brasil, eu acho a maneira mais justa de ser eleito realmente quem tem mais voto. Boa tarde, amigos e amigas da 93, da nossa TV, Laire Neto, César Santos. Muita polêmica no que está dito neste projeto de lei que propõe o fim da prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. Olha só. E a remoção do benefício para cidadãos inscritos no livro de mérito. São objetivos do projeto de lei 3945/19, que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado na comissão e não houver recurso para votação no plenário do Senado, o texto segue direto para a Câmara. Atualmente, a lei prevê que a prisão especial em local separado dos presos comuns, em caso de prisão antes da condenação definitiva. Já o livro de mérito, muita gente não entende o que é, homenageia pessoas que tenham notoriamente cooperado para o enriquecimento do patrimônio material ou espiritual da nação, do país, e merecido o testemunho público do seu reconhecimento. Projeto do senador Fabiano Contarato. É esse mesmo o nome. A regra reflete no tratamento jurídico penal um sistema desenhado para fortalecer as desigualdades em que, diz o senador, ao relatar o projeto, os pobres ficam cada vez mais miseráveis e os ricos têm cada vez mais dinheiro. Olha, é um projeto muito polêmico. Muita gente vai se pronunciar a respeito, principalmente quem tem a faculdade, quem tem o seu canudo, quem tem o seu diploma. Muito polêmico. Então, já pode ser que vá direto, siga direto para a Câmara dos Deputados. Repito, esse projeto de lei prevendo o fim da prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. Isso aqui vai dar muito o que falar, pode ter certeza. O nosso livro de hoje é O Velho da Horta. Esse livro é engraçado demais. Você ri muito com ele. Gil Vicente, porque o livro, vou fazer um rápido resumo aqui. O Velho da Horta conta a história de um velho que se apaixona por uma linda rapariga. E por via isso, através de uma alcoviteira, uma outra mulher. Final das contas, o velho perde tudo que tinha, inclusive uma baita fazenda. Aliás, é uma história bem parecida com a dos dias de hoje, não é não? Jogar tudo fora. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 988-686150 e fazer sua inscrição. Tá valendo. César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Hoje uma reportagem publicada no Jornal de Fato, assinada pelo jornalista Maricélio Almeida, mostra a troca-troca de partido dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e também na bancada que representa o Estado em Brasília. Nós estamos ainda aqui no mês de julho. Os atuais parlamentares assumiram o mandato em fevereiro, ou seja, há 5 meses. Foram eleitos em outubro de 2018, ou seja, há menos de um ano. E aquele quadro de partidos com mandatos
aqui no Rio Grande do Norte já está totalmente modificado e vai continuar sendo alterado. Quem começou esse movimento de troca-troca de partido foram os 2 senadores da República eleitos em 2018, o Stevenson Valentim, que foi eleito pela Rede Sustentabilidade, deixou o partido e foi para o Podemos. A senadora Zenaide Maia, que foi eleita pelo PHS, saiu, foi para o PROS. Em seguida, o deputado federal eleito para primeiro mandato, Bendes Leocádio, saiu do PTC e foi para o PRB, partido que ele está presidindo no Rio Grande do Norte agora. O PTC não sofreu só aí. O PTC também elegeu 2 deputados estaduais e já perdeu os 2 deputados estaduais que saíram do partido buscando novas siglas. Eudiano Macedo já decidiu se filiar ao PRB. Temos também o MDB, que perdeu agora recentemente o deputado Hermano Moraes, saiu do partido, muito provavelmente se filiará ao PDT para ter o apoio do ex-prefeito de Natal e ex-candidato a governador Carlos Eduardo, que é o presidente do PDT do Rio Grande do Norte, a apoiá-lo à Prefeitura de Natal nas eleições de 2020. O deputado estadual de segundo mandato, o Souza, que é daqui de Areia Branca, foi reeleito pelo PHS, está deixando o partido para se filiar ao PSB. O MDB, que sofreu a baixa de Hermano Moraes e que também sofre a ameaça de perder o Nélton Queiroz, deputado de vários mandatos, correu atrás do deputado Bernardo Amorim, eleito pelo Avante, e que pode voltar ao MDB. O outro deputado do Avante, o George Rodrigues, também cogita deixar esse partido. Jorge Soares. Não, Jorge Soares é do... Quem é Jorge Rodrigues? Não é Jorge Rodrigues, agora você me pegou. A gente chega lá já o nome dele. Vamos. Vá procurando aí. É um Rodrigues aí, eleito pelo Avante, os 2 deputados do Avante, doutor Bernardo Amorim. Kleber Rodrigues, perdão. Mata o homem, mas não troca o nome. Bom, a gente faz essa abertura, mostrando esses nomes, essa dança de troca-troca de partidos, para lembrar aqui que está muito recente. A campanha de 2018 ela foi tomada pelo discurso do novo. Do novo. Vamos votar no novo, vamos votar contra a velha política, porque a política que está é a política que não serve mais. Né? E aí o eleitor acabou embarcando. Observe só que os 2 senadores que entraram pelo voto em 2018, com o discurso do novo, eles entraram nas vagas de Garibaldo Filho e José Agripino Maia, que representa o velho da política. Só que o novo, de imediato, passou a repetir as práticas da velha política. Antes de terminar 2018, os 2 senadores da nova política já haviam abandonado os seus partidos pelos quais foram eleitos. Né? Aí nós temos que analisar bem o que é novo, se é apenas um nome que no momento era um mero desconhecido, ou se o novo está na prática de fazer política. Até aqui, dos novatos que entraram, não tem nenhum fazendo uma nova política. Pelo contrário, continua com as mesmas manias, os mesmos vícios, as mesmas atitudes, as mesmas posturas, sem mudar absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, a gente pode aqui afirmar, sem nenhum medo de errar, que a classe política que representava, ou que representa hoje o Rio Grande do Norte, ela está bem, mas bem fragilizada em relação a que o Rio Grande do Norte tinha até pouco tempo.
Observe que o Rio Grande do Norte, pela primeira vez em 20 anos, não conseguiu colocar nenhum político na lista dos 100 mais influentes no Congresso Nacional. Essa lista ela é feita pelo Congresso em Foco e tem como base a atividade dos parlamentares e a influência dos parlamentares em matérias importantes em Brasília. Significa dizer que a bancada federal do Rio Grande do Norte simplesmente não apita absolutamente nada em Brasília, principalmente nos temas relevantes. Deve-se reconhecer, porém, que hoje, eu diria que o personagem ou o político mais importante em Brasília, quando eu digo o político do Rio Grande do Norte, é o Rogério Marinho, que foi defenestrado pelas urnas, mas que está fazendo o seu papel, e um papel de destaque, e bota destaque nisso, como secretário especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia. Bom, isso é preciso que o eleitor tenha a devida noção, ou observe muito bem, acompanhe muito bem, para que no próximo momento que for chamado aí às urnas e escolher seus representantes, que qualifique o voto, que observe bem, que evite o discurso de ocasião, o discurso fácil, o discurso de palanque, para que o nosso Estado possa ter bons representantes. Infelizmente, o que se extraiu das urnas em 2018 até aqui, a gente só tem a lamentar. Mossoró experimentou isso, né? Mossoró elegeu Francês José Júnior Silveira, dizendo que ia dar férias aos rosados, acabar com o rosado, e o resultado disso a gente viu. Destruiu Mossoró, foi um desastre, um verdadeiro desastre. Então não adianta você trocar nomes. Por exemplo, muita gente, sem desmerecer o talento, a capacidade, a renovação com Tabata Amaral. Falei nela aqui esses dias. Aliás, falo sempre em Tabata porque ela é muito preparada, muito inteligente. Mas, durante a campanha, na hora de contratar alguém para prestar uma assessoria, paga com dinheiro público do fundo eleitoral, ela escolheu o namorado. Tem crime nisso? De jeito nenhum. Nenhum crime. Mas se criticava, por exemplo, o nepotismo. Pela lei, ela não praticou nepotismo, porque namorado não é considerado parente de primeiro grau. Mas ela foi à rede social hoje e disse o seguinte, abre aspas, reafirmo minha gratidão ao Daniel, o namorado, e a toda a equipe que esteve ao meu lado durante a campanha, que abriram mão de muitas coisas por acreditar em um sonho coletivo. Aí continua, fecha aspas. Abriu mão? Ele recebeu pagamento por isso, gente. Não foi voluntário, não. Ele foi contratado enquanto profissional, beleza. Mas dizer que ele abriu mão, deputado, aí a senhora me perdoe. Nós temos o próprio discurso de Bolsonaro na campanha, que disse que era totalmente contra essa questão de primeiro os meus, para depois, né, criticando a política que estava naquele momento. E o que é que o Bolsonaro fez assim que eleito e assumiu a presidência da República? Ele fortaleceu o discurso do primeiro os meus. Não, e disse, antes do país, na cabeça de Bolsonaro, estão os 3 filhos dele. Que ele vai dar filé. Vai dar filé aos filhos, quem quiser que se lasque. Agora, quando ele estava no palanque, ele dizia que era totalmente diferente. Ele criticava Lula porque Lula atendeu um filho, ele criticava fulano porque fulano empregou um filho. E aí, quando ele vem, nesse primeiro momento, a pensar em algo que seja positivo, ele pensa nos filhos dele. Né? Está aí ele brigando aí com Deus e o mundo para transformar o filho, o Eduardo Bolsonaro, em embaixador em Washington, nos Estados Unidos. Um cargo relevante, de extrema importância, e ele quer colocar o filho, tendo como única referência ser o filho do presidente. Porque o Eduardo Bolsonaro não tem qualquer qualificação para esse cargo. Não tem qualquer qualificação para esse cargo. Mas ele quer porque quer colocar o filho. Então, vamos pensar bem quando chegar esse discurso aí. Olha o novo. Está na hora de um novo. Vamos ter um cuidado, vamos ter um zelo
na hora de escolher? Olha, o cidadão está muito aflito aqui. Só áudio ele já mandou 9 para mim. Amigo, a gente não tem como ouvir áudio aqui, tá? Mas eu realmente é Clebson. Ele está pedindo aqui, pelo amor de Deus, que a moto dele foi roubada na Maísa, na Estrada do Melão. A placa é OKC 9169, uma moto vermelha, cor vermelha, fã, ano 2013. Por favor, gratifica com R$1.000. Quem encontrar, informe, passe alguma coisa, pode mandar até aqui para a gente, que a gente repassa para ele. Clebson, a gente está divulgando aqui, portanto, os áudios que você mandou, a gente não tem como ouvir de maneira nenhuma. E a pergunta aqui do Ivanilson: a Polícia Civil está em greve hoje, tudo parado, delegacia fechada? Polícia Civil está eles chamam estão mantendo apenas as atividades emergenciais, né? As delegacias de plantão, elas estão fechadas, né? A Polícia Civil se junta aos agentes penitenciários, né, na Operação Padrão. Desde ontem, que os agentes penitenciários reduziram a carga de trabalho. Por exemplo, as visitas nas unidades prisionais estão suspensas. Também reduziram o trabalho os servidores do Detran. Esse movimento começou ontem. E aí aquela coisa que a gente vem comentando aqui, né? A lua de mel, ela tem um prazo de validade. Nós estamos nos aproximando do 8º mês do atual governo e até aqui o governo não deu uma resposta às demandas dos servidores públicos, pelo contrário, né? E aí os servidores, evidentemente que o mau humor ele vai se estabelecer. Algumas categorias não vão reagir, como é da educação, por exemplo. Nós temos repetido aqui, a educação, ela assumiu uma posição de governo, que é até histórico isso, né? Um sindicato com posição de governo, um sindicato de trabalhador com posição de governo. Então, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o SINTRN, ele é governista. Ele indicou 16 diretores de Direx, ele colocou amigos, correligionários e parentes, ele indicou membros para primeiro e segundo escalão do governo Fábio Bezerra. Então o SINT não representa mais a categoria de trabalhadores. O SINT representa o governo. Isso a gente tem que deixar muito claro isso aí. Você não tem como ser sindicato de trabalhador e ser governista. É incompatível. Por exemplo, a gente não imaginaria a presidente do Sindicerpo de Mossoró, a Marleide Cunha, né? Marleide Cunha indicando o cargo para o governo municipal. Seja o atual, seja o passado, seja o futuro. Não cabe. Ou é governista ou representa a categoria de servidor público. O SINT fez uma opção. Fez uma opção pelo governo, o SINT é governista. Então, esse sindicato está totalmente fora de contexto no movimento dos trabalhadores da administração pública do Rio Grande do Norte. Os outros sindicatos vão lutar pelos direitos dos seus trabalhadores. E aí, esse mau humor está começando a se estabelecer. A governadora Fábio Bezerra tem a primeira semana de turbulência com os servidores públicos estaduais. Bom, a Polícia Federal ontem prendeu 4 suspeitos, cumpriu mandados de busca e apreensão na investigação aí a respeito da divulgação das mensagens dos procuradores da Lava Jato, hoje ministro Sérgio Moro. E, segundo a Polícia Federal, o que eles fizeram não exige um grau alto de capacidade técnica. O que foi que eles fizeram? Basicamente, pelo que foi divulgado até agora. Acessa o computador, você tem eu acho que o nome é spoofing, o nome da técnica é spoofing. Daqui do meu computador, através desse sistema, eu simulo que estou usando, por exemplo, o telefone de César Santos. Vou lá no Telegram e digo, eu perdi minha senha, mande outra senha. Ele manda, eu recebo aqui, porque eu estou simulando no computador ter o mesmo número que César. Se for isso mesmo, eles sequer precisaram invadir
celular de ninguém. Com isso, a gente não quer dizer que não é crime. Não é, eles acessaram e divulgaram informações pessoais. Mas mostra a falha do sistema, do servidor lá do Telegram e também das telefônicas. E que, segundo a polícia, a informação que o Sérgio Moro disse e outros também, que recebeu uma ligação como se fosse do próprio número, é o que acontece quando você está, por exemplo, no Viva Voz do carro, ligado pelo Bluetooth, que você vai acessar a caixa postal. Aparece lá como se você estivesse ligando para o próprio número. Então, tem algumas informações já a respeito deles. Um deles era DJ, a família ficou muito espantada, não imaginava nunca. Esse que era DJ respondia um processo por porte ilegal de arma. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. Um deles tem filiação partidária. Não é ao PT, não é nenhum partido de esquerda. Ele já foi filiado aliás, ele é filiado ao DEM, ao Democratas, que de esquerda não tem nada. Tem que se esperar aí esses mandados, os de busca e apreensão. Tem outro caso, outro procedimento aberto de investigação em Curitiba, porque o de Brasília foi aberto depois de Sérgio Moro denunciar. Então, tem uma investigação pela denúncia de Sérgio Moro correndo em Brasília e outra em Curitiba pelos procuradores da Lava Jato. Mas 4 pessoas foram presas e nas próximas horas deverá haver mais informações a respeito dessas pessoas e do que elas fizeram. Olha, Moisés, de governador de Ceará, é por isso, César Santos, que eu não acredito mais em nenhum político. Moisés Ferreira, de governador de Ceará. Mas toda regra tem exceção, né, Moisés? Ainda tem políticos bons, honestos nesse país. Não, olha, poucos, mas tem. Não, mas você tem jornalista, você tem advogado, você tem juiz, você tem promotor de justiça, mecânico, motorista de táxi, honestos e desonestos. Exatamente. Claro. Em qualquer lugar. Não é só na política. Você vê aqui e acolá policial, juiz, pessoas que deveriam defender a lei, fazer a lei, proteger a lei, cometendo crimes. Então, se for para perder a fé nos políticos, perca na humanidade, porque em todos os lugares tem pessoas corretas e pessoas que não são corretas. Aqui, deixa eu só, aqui a turma que está pelo Facebook, Carlos Augusto está lá na Avenida Rio Branco acompanhando, Júnior Paiva, Luísa Rodão, Ivanilson fez uma pergunta aqui que vocês já responderam, Ivanilson de Góes Ulisses, perguntando se a Polícia Civil continua em greve. Começou hoje, né? Hoje. Na verdade. É uma parada de 24 horas. Para dar um abraço para o meu amigo Ibinha, Ibamar Costa, lá de Upanema. Ivanilson também diz aqui, a ação do PT contra Deltan Dallagnol caiu na mão de Lewandowski, que é crítico à Lava Jato. E agora? E agora é esperar o que Lewandowski vai decidir. Os ministros, eles podem ser garantistas, uma linha garantista que vai muito ao pé da letra, que não importando muito a pressão da opinião pública. Já outros vão só pela opinião pública ou opinião pessoal. Esperar para ver o que é que ele vai dizer, né? Aqui, Raimundo Nonato diz o seguinte, o cidadão moçorense precisa ter muito cuidado para não punir Mossoró mais uma vez, porque foi enganado por Silveira Júnior. Que aí, no caso ele diz, eu acho, para o próximo ano, ter cuidado na hora de escolher, quando alguém aparecer dizendo que é novidade, que é diferente e que vai aposentar alguém. O cidadão diz aqui que é leigo no assunto, pediu não se identificar. Bom, tudo bem, mas ele está dizendo o seguinte, quais são as qualificações, o que é preciso para ser embaixador e por que está se dando tanta importância somente agora? A importância, a repercussão é porque é o presidente querendo a qualquer custo nomear seu filho embaixador para o cargo mais importante da Embaixada Brasileira. Só isso. Só. Por isso que está dando tanto de falar, um cara amigo que participou aqui com a gente, muito obrigado. Olha, ok, a moto... Mas vem cá, ele diz aí, se na opinião dele, Eduardo tem condições de ser ou não? Não, isso que é lei do assunto. Ele perguntou o que é que precisa para ser, qual a qualificação na para ser embaixador. A lei não exige que você seja diplomata. Tem casos de ex-presidentes que foram... Eu acho que
Itamar Franco foi nomeado embaixador, não foi? Depois que deixou o governo. Tem alguns casos, assim, mas... Já tem um bocado de desqualificado passando a embaixada em Washington. Não sei em Washington, mas em alguma embaixada já teve. Aquele artigo do toque-toque, né, lembra do toque-toque? Quando no desastre do Atam, que pegaram a imagem dele, quando foi que foi um erro... Que foi um erro técnico, não um erro de você diz é o símbolo dizendo que a gente é um da barba branca. Exatamente. Ele foi embaixador. Era assessor do governo para assuntos internacionais. Olha, a moto que roubaram aqui é do rapaz chamado Lula Táxi. Diz que ele é muito conhecido. Ele está aqui desesperado. Ok, a gente já divulgou Lula e se tiver alguma informação, a gente repassa para você. A moto de Lula Táxi, aí ele é o nosso amigo aqui que mandou a postagem. É o Clebson, não é isso? Ok, muito obrigado aqui, o Clebson, valeu. Fernandão Fernandes está aqui perguntando a nossa opinião sobre a não ida do governador Rui Costa à inauguração do aeroporto por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que tem algumas coisas a serem avaliadas. Primeiro, o clima de guerra que existe provocado pelo próprio presidente, que é provocando o tempo todo. O governador alegou que o povo não pôde entrar, que só podia entrar algumas pessoas selecionadas pelo governo federal e tarará. De ele não ir, não concordar com isso e não ir, eu não vejo grandes problemas, apesar de ser, na minha opinião, uma falta de atenção ao cargo que Jair Bolsonaro ocupa. Goste dele ou não, ele é presidente da República. Vá lá, recebe e vai embora. Pronto. Mas você, governador do estado, eu acho que você deve receber. Agora, o fato dele não ter permitido que a polícia militar fosse fazer a segurança do local, isso eu acho absurdo. Ele não é o dono da Bahia. Ele é governador, está governador representando um governo, representando um povo. E Jair Bolsonaro não é dono do Brasil. Quem estava lá não era a pessoa Jair Bolsonaro, era o presidente da República. Na minha opinião, ele tinha que ter mandado, sim, a polícia militar fazer a segurança do local. É um absurdo, né? Isso é uma questão meramente política. Né? Meramente política. Não tem outra justificativa. E política rasteira, tanto do presidente quanto do governador. Política rasteira do presidente na hora que ele usa de palavras baixas para se referir a um governador do Nordeste. Isso não é postura de presidente da República. E aí, o governador da Bahia, que tem a chance, a oportunidade de se mostrar acima dessa coisa, se torna rasteiro também na hora que toma atitudes pequenas como essas. Então, é essa política que nós temos citado aqui com frequência que atrasa o Brasil. É essa política. Essa turma aí não quer sair do palanque, não. Elas querem continuar no palanque. Né? E aí, infelizmente, cada um tem sua torcida. Né? Os brasileiros ainda não se deram conta que vão bater palmas, né, para projeto deles e não projeto de Estado. E o Brasil vai descer na ladeira, como a gente tem citado aqui com muita frequência. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro deu mais uma ré. Ele tem mania de falar as coisas e depois termina dando ré. Já foram várias ao longo do governo. Agora, com relação ao FGTS, foi divulgado que o governo ia liberar até 35% de quem tinha dinheiro lá. O pessoal da construção civil foi... Inclusive, 2 empresários, grandes empresários da construção civil, estiveram pessoalmente numa reunião que não estava na agenda do presidente. Ele alegou que esses empresários foram levados pelo presidente do Senado, mas esteve lá e ele voltou atrás, porque recursos do Fundo de Garantia são utilizados para financiar a construção civil. O dinheiro não é dos empresários, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do trabalhador. E aí o trabalhador não pode tirar porque a indústria foi lá, falou com o presidente, não deixou. Ele já deu uma ré, já disse que agora no máximo cada pessoa vai poder sacar R$500 por ano. Por ano. Não importa se você tem lá 80 mil na conta do Fundo de Garantia, ou se você tem 10 ou se você tem R$100. O máximo que você vai poder sacar por ano é R$500. Na realidade, o presidente Jair Bolsonaro ainda não fez nenhum anúncio oficial, né? Inclusive, nós comentamos aqui que o anúncio seria feito na semana passada. O presidente tinha 3 propostas à sua mesa para analisar e escolher uma dessas propostas. Mas o ministro Onyx Lorenzoni disse hoje de manhã já,
Sim, ele confirmou que é R$500. Isso. E posteriormente, o Onyx Lorenzoni falou que vazou informações, mas que o presidente não havia tomado uma decisão. E que essa decisão seria tomada na semana seguinte, no caso, a semana que estamos vivendo. Vamos aguardar o Não, pronunciamento. ele disse hoje. Foi anunciado hoje isso. Já é oficial. R$500. Então foi o ministro-chefe da Casa Civil que anunciou, não o presidente da República. Não, hoje foi ele, foi. Mas é o governo de Jair Bolsonaro, né? Olha, Fátima Bezerra, governadora, né? Surfa com investimentos do governo Bolsonaro na área da segurança pública. Está existindo mesmo? Isso. Tá. Está aproveitando a onda? Tá sim. Pois é. O governo federal mandou viaturas para o Rio Grande do Norte. O governo do estado preparou evento para apresentar essas viaturas, sem citar que são recursos do governo do presidente Jair Bolsonaro. 80 milhões, essa coisa que a gente está... Olha, nós defendemos aqui a parceria de Estado com o governo federal. Né? E que seja uma parceria respeitosa, seja uma parceria positiva para o Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte precisa. O Rio Grande do Norte não tem um centavo de real para investir em segurança pública. Todo o dinheiro que vem para a segurança pública é do governo federal. Todo. E aí, na hora que vai apresentar esses benefícios, o governo Fátima Bezerra esconde a origem dos investimentos. Na semana passada, foi assinada uma parceria, né, de cooperação técnica para que as polícias militar, civil e a federal trabalhassem juntas no combate ao crime organizado, principalmente em relação ao tráfico de drogas nacional e internacional. E aí, no material jornalístico distribuído pelo governo do estado, se escondeu, foi escondido mais uma vez a questão do governo federal. É um absurdo que isso continue acontecendo e vai continuar. Até as pessoas se derem conta, né, que o que está acontecendo é um absurdo. Né, e é péssimo para o Rio Grande do Norte. É muito ruim para o Rio Grande do Norte. Então qual é o problema de você fazer uma parceria e você citar o seu parceiro? Por exemplo, a nossa TV vai fazer uma parceria com o Jornal de Fato. E aí, na hora de apresentar o lado bom dessa parceria, a nossa TV vai dizer o seguinte: é um evento da nossa TV, é uma iniciativa da nossa TV, e não vai citar o Jornal de Fato. É justo? É correto? Bom, hoje a gente vai encerrar aqui 2 minutinhos antes do programado. Nós vamos conversar com a advogada Samara Couto a respeito da reforma da Previdência. Você já pode ir mandando sua pergunta aqui ou pelo Twitter, @Lairinho, ou pelo Facebook, ou aqui no WhatsApp de Edmundo. A gente volta já. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. PCM Responsabilidade Ambiental. Não deixe seus aparelhos em stand-by. Simplesmente desligue-os ou retire-os da tomada quando não estiver usando. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Olá, eu sou Paulo, consultor de vendas da BrisaNet Telecomunicações. E hoje vamos falar sobre serviços para a sua empresa. Que a BrisaNet tem a melhor internet fibra ótica, isso todo mundo já sabe. Agora, você também sabia que aqui oferecemos soluções tecnológicas para a sua empresa? Tem internet com Wi-Fi de alta performance, LAN-to-LAN, sistema de segurança, telefonia, móvel e fixa, VoIP, central PABX virtual e URAs inteligentes.
suporte avançado 24 horas, com atendimento personalizado, dentre outros serviços exclusivos. É a sua empresa mais conectada, segura e preparada. Eleve o nível do seu negócio e entre de vez para a era da ultravelocidade e conectividade. A solução para a sua empresa está aqui. BrisaNet, levando o mundo até você. De volta com o Observador Político pela nossa TV e Rádio 93 FM. Agora no segundo bloco, conversando com a advogada, a doutora Samara Couto, que os seus muitos afazeres, ela não pôde vir ontem, mas conseguiu hoje agendar e estar aqui com a gente. São tantas perguntas, tanto da bancada como dos nossos ouvintes e telespectadores. Vou começar com uma pergunta de ouvintes e telespectadores. Conversar com um que foi colega de faculdade da doutora Samara, Domingos Peixoto. Ele está mandando a pergunta seguinte, doutora Samara. A reforma da Previdência, sem inclusão dos estados, afeta diretamente os funcionários públicos, em casos estaduais? Boa tarde. Boa tarde, Edmundo, Lairinho, César. Um prazer mais uma vez estar aqui, né, nesse programa que eu sempre falo, presta um grande serviço à cidade de Mossoró, que é bastante informativo e necessário também. Então, para mim é um prazer estar aqui e falando de um tema que é muito polêmico ainda, extremamente palpitante e principalmente porque mexe com o futuro, né, das gerações que começam a trabalhar a partir de agora, digamos, a partir da aprovação da reforma, mas também mexe com o nosso futuro de quem está trabalhando aqui atualmente. Mandar um abraço para Domingos Peixoto Júnior, meu colega de faculdade, né, policial, também trabalha. E a reforma da Previdência com a exclusão, neste momento, dos estados, eu vou ressaltar que estamos discutindo ainda apenas a proposta da reforma, que foi votada somente em primeiro turno na Câmara, né, na Câmara dos Deputados. Vai ser submetida ainda a uma segunda votação em segundo turno e, após essa votação, ela segue para o Senado, que ainda poderá sofrer modificações. Em caso de modificação, no Senado, o texto que for alterado volta novamente para a Câmara, para que possa ser reafirmado ou não. Então, aqui, logicamente, a gente vai conversar especificamente sobre, até agora, o que aconteceu na Câmara, nessa votação em primeiro turno. E a exclusão dos estados e municípios foi um tema extremamente debatido na mídia e também todos os operadores do direito, sobretudo porque o clamor dos estados e municípios é que, se eles forem excluídos, esses estados e municípios irão à falência. E por que isso? Porque geralmente esses estados e municípios, eles têm servidores em categorias especiais, tais como os policiais e professores, por exemplo, que têm um teto de remuneração mais elevado, maior, sendo muito mais oneroso para os estados o pagamento das aposentadorias desses servidores. Então, afeta sim, muito embora nessa proposta já votada em primeiro turno na Câmara, existe já uma transição com relação aos policiais, tá certo? Há policiais, há agentes federais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, mas que não atinge, no caso, os policiais, no caso dos civis, vão pelo regime geral da Previdência. Samara, essa reforma, a história da idade mínima, vai acabar com o privilégio, por exemplo, de servidor público que se aposenta com 48, até menos, com 50 anos? Bom, a regra geral da reforma é estabelecer, num futuro, valendo ressaltar que ela vai ser implementada ao longo de 10, 12 anos.
Então, essa idade mínima para aposentadoria segue, digamos, uma linha que já é praticamente usada em quase todo mundo. Por quê? Uma questão muito simples, porque hoje nós envelhecemos muito mais, temos bem menos filhos e aí ela não se mantém, não se custeia. Então, a reforma com a idade mínima tende a diminuir, sim, a regra para a aposentadoria muito jovem, mas ainda houve algumas categorias, né, que foi mantida uma idade mínima. Eu posso falar, inclusive, das forças militares. Por exemplo, a Marinha Aeronáutica, quando eles passam para a reserva, tendo tempo de contribuição, já pode se aposentar normalmente com 55 anos, o que, teoricamente, é uma idade ainda bastante jovem, né? Que... Também, né? Também. Acabaram contempladas no segundo, na apresentação dos destaques e foi inserido, né? Isso. Benefícios isso. para essa merecidamente, logicamente, sim, a gente tem que falar disso, né? Merecidamente porque é muito árdua a profissão, mas exige o tempo mínimo. Valendo ressaltar que quanto mais novo, pelo menos por enquanto nessa fase de aprovação, quanto mais jovem a pessoa se aposentar, tendo ela contribuído minimamente para a Previdência, ela também não terá mais direito à integralidade dos seus proventos. Algumas regras de exceção, porém muita coisa ainda, Lairinho, César e Edmundo, a ser implementado com relação ao cálculo desses benefícios. Santo Antônio pergunta, no caso de uma mulher, especificamente a mulher, nunca contribuiu com a Previdência, ela pode se aposentar e com qual idade? Pronto. A pessoa que nunca contribuiu com a Previdência, ela não vai se aposentar. Existe um ruído nessa informação que, na realidade, a pessoa que nunca contribuiu, chegando à idade que não foi alterada, tá certo? Na proposta foi mantido isso, tanto a Câmara dos Deputados, como também a própria Comissão de Constituição e Justiça, não fez modificação. E o plenário, exatamente. Não fizeram alteração nem na aposentadoria especial, nem no benefício de prestação continuada. Então, essa pessoa que nunca contribuiu poderá, quando idosa, pedir ao INSS. Hoje, a partir de 60 anos, já é considerado idoso, né? Mas 60, para aposentadoria. Isso, mas aí 60, tem que... Exatamente, 60 mulher. anos. Mulher. Homem, 65. Exato. Porém, existem os requisitos a serem preenchidos para isso. Não é só o requisito da idade, tem que ver a renda per capita familiar para ela poder ter direito a esse benefício também. Vale só ressaltar que o BPC não foi alterado. Não foi. Vai continuar a regra de... Mulher 60, homem 65. Exatamente. E vocês vão lembrar, vai valer a regra de que não exige a contribuição. E antes, na proposta inicial, era que as pessoas que fossem contempladas com esse benefício, dependendo da idade, começariam a receber até menos de um salário mínimo, que a proposta inicial era de R$400. R$400. Aposentado há 10 anos por invalidez, problema psiquiátrico, está assegurado? Quem já está aposentado não vai mudar. Não se confundindo com o direito do INSS de sempre convocar essas pessoas para revisão quanto à continuidade da invalidez. A gente viu na semana passada, inclusive Edmundo foi vítima aqui, a pessoa que encaminhou uma notícia que não era correta, acerca da extinção de benefício para pessoas com algum tipo de deficiência. Na Previdência, nessa reforma proposta, altera alguma coisa? Não, é o BPC da mesma coisa, é o benefício de prestação continuada, que é previsto para portadores de deficiência, né, de necessidade, e para os idosos que não tenham contribuído nunca. Certo. Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela se encaixa no BPC? Isso. Ela poderia pedir o BPC, mas vai também ser sujeita àqueles requisitos da renda per capita familiar para saber se é possível ou não ser deferido. Pedir calma o pessoal aí, porque... Lembrando que a aposentadoria rural também não foi alterada. Não foi. A aposentadoria rural não foi alterada em relação ao tempo de contribuição, cujo tempo mínimo é de 15 anos, e as idades, 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Alexandre Lopes, no caso, doutora Samara, como fica a situação de professores federais e das redes particulares que já estão na ativa?
Pronto. São duas regras totalmente distintas, né? Isso. Os servidores públicos federais, eles têm já um tempo e a idade previsto, e no caso dos professores também vai seguir a regra geral. O mais importante na reforma da Previdência é que tanto os servidores da iniciativa privada, os empregados da iniciativa privada, quanto os servidores públicos, na condição de professores, eles têm e vão passar por uma fase de transição. Essa fase de transição diz respeito a, especificamente, quem já está trabalhando, fazer a junção das duas coisas, o tempo mínimo de contribuição, que seria no mínimo de 30 anos para mulheres e 35 para homens, e sendo professor, e aí tem as regras de pedágio ou não, tá certo? Que serão aplicadas para o caso concreto. Professores especificamente, tanto no regime privado quanto no servidor público, eles têm uma redução de 5 anos do tempo de contribuição e 5 anos também da idade. Então, por exemplo, poderá acontecer na faixa de transição do professor do servidor público federal a idade mínima iniciar-se com 51 anos, aumentando meio ponto a cada ano até totalizar a idade mínima que vai ser para todo mundo, 62 anos para a mulher e 65 para os homens. Olha a pergunta aqui agora muito interessante. Se eu contribuir há 10 anos como autônoma, como é que fica a minha situação? Ela pergunta. Sugiro que continue contribuindo. Mas só 10 anos? Né? Isso, 10 anos não vai lhe dar direito à contribuição. Suponha que ela pare de contribuir, parou de contribuir e tem um total de 10 anos de contribuição. A tendência, hoje, ela teria que ter, no mínimo, a idade mínima, tá certo, de 60 anos para se aposentar, com o tempo mínimo de 15. Aí ela teria que com contribuir. A reforma, esse tempo, ela sendo aprovada, começa a aumentar meio ponto cada ano, tá certo? Então, ela tem que ter o tempo mínimo de contribuição para requerer qualquer coisa. Qual é esse tempo mínimo? 15 anos agora, mas que vai aumentando até 20, tá certo? Gradativamente. Lembrando que a reforma, ela pretende ser implantada e implementada completamente ao longo de 10, 12 anos. Samara, a semana passada eu até falei aqui a respeito de um amigo meu que é professor da UFESA, que ele, acho que ele está lá há 10 anos, 12 anos. Aí ele diz, bom, beleza, parte do meu salário eu vou pagar uma previdência privada porque eu vou entrar no teto do INSS, mas o que eu já paguei para trás? Existe alguma forma de compensação prevista? Não tenho conhecimento de nenhuma forma de compensação prevista em relação a isso, até porque ele vem pelo sistema de contribuição, nós estamos pagando para quem já está aposentado. Não foi implementado ainda o sistema de capitalização, que eu contribuo para mim mesma, entendeu? Então, não tenho como fazer isso e nem sequer pensar nessa devolução. Agora, para os servidores públicos, aqueles que vão estar limitados ao teto do INSS e querendo, existe a possibilidade, sem afetar, ele contribuindo para um sistema outro de previdência privado ou próprio, eles podem juntar esses dois benefícios sem ficar limitado ao teto. Mas pergunta aí. Tem uma pergunta? Pode ficar com o ouvinte. Pode seguir. Vamos priorizar. Deixa eu encontrar aqui o Ricardo que está na vez aqui, passa uma aí. Samara, na sua aqui, opinião, meu amigo, tá um negócio sério. qual é assim a mudança ou as mudanças que seja mais impactante para o trabalhado? Bom, o mais impactante é o tempo que ele vai ter que permanecer contribuindo para ter o direito a 100% do benefício previdenciário ao qual ele hoje teria direito. Quem começar a trabalhar hoje, contribuindo com 5 salários mínimos, por exemplo, ele terá que contribuir por 40 anos nesse mesmo patamar para garantir uma aposentadoria de 5 salários mínimos, tá certo? Essa é a mais impactante. Se eu hoje quisesse me aposentar, eu tenho 30 anos de contribuição, mas eu não tenho a idade, eu vou começar a fazer parte daquela regra de transição que vai começar a me pagar apenas e tão somente a partir de 60%. Tá certo? Essa é uma coisa que eu acho que é muito penosa para o trabalhador, especialmente porque a maior quantidade de benefícios paga pelo INSS hoje é de um salário mínimo, tá certo? Mas existe uma grande massa nesse meio que é um pouquinho mais de e menos de R$ 2.500,
que não vai ter condição, embora ganhe mais de um salário mínimo, de ficar contribuindo mais 10 anos para garantir 100%. Então, ele vai abrir mão de uma boa quantidade do seu salário. Especificamente, doutora Samara, João Luiz do Bairro Aeroporto pergunta se acabou a aposentadoria especial para técnico em radiologia. Não, não houve nenhuma mudança com relação às aposentadorias especiais na reforma, não. As questões são as seguintes. Isso tanto a lei quanto a jurisprudência com relação a reconhecimento do que são atividades insalubres e que dão direito à aposentadoria especial. Existem alguns, especialmente nos técnicos de radiologia, porque têm contato com radiação, eles estão sujeitos, sim, a uma situação mais penosa e têm direito a uma contagem diferente desse tempo. Existe também um mito que se espalha pela comunidade de um modo geral, que todo mundo que está sujeito a uma atividade insalubre conta um tempo de 1,4, reduzindo esse tempo de contribuição em 25%. Não é assim. O técnico em radiologia, pelas normas gerais, ele teria que ter 35 anos de contribuição. Se ele provar 15 anos minimamente em contato direto, não é eventual, mas intermitente, com a atividade, ele vai ter direito a contar como especial aquele período. Samara, uma modificação para quem ganha salário mínimo? Não. Foi garantido isso aí, que também estava previsto. No caso, só o tempo. Não, vai ser sempre um salário mínimo, mesmo que seja só os 35 anos. O mínimo será sempre o salário mínimo. Samara, uma coisa que a gente vê, principalmente os sindicatos, faz parte da guerra da informação, é dizer que vai prejudicar o mais pobre, não atinge deputado, não atinge juiz, não atinge promotor de justiça, o ministro do Supremo, o promotor de justiça aqui de Mossoró, o juiz lá de Natal, o desembargador do TJ, vai entrar na reforma da Previdência? Já entraram, especialmente. Existe uma... Ou teria que entrar na estadual? Não, é porque existe a Previdência dos servidores públicos estaduais, que ainda estão definindo se entra, se sai, mas de toda forma... Mas no caso um juiz, ele está no caso... Porque o TJ é estadual. Isso, exatamente. Aí é aposentadoria estadual. Mas qual é a grande modificação para eles? O aumento da alíquota, tá certo? Que hoje, irremediavelmente, o máximo que se paga é 11%. Mas, caso implementada já a partir do próximo ano, essa alíquota já sai de cara de 11% para 14,5%. Estou falando aqui dos estados e municípios. Porém, já os servidores públicos federais, e aí vamos falar dos ministros, né, do Supremo, esse pessoal que recebe bem mais do que... Exatamente. Essa alíquota poderá chegar a 22%. Tá certo? Então, hoje, só para ter uma ideia... Pode chegar a 22%? Dos 11 pode dobrar, então. Isso, vai chegando a 22%. E é gradativo, ao longo dos anos essa alíquota vai aumentando, mas é mais que justo, porque eles têm, o salário diz isso, e tem muito menos ministro recebendo do que um aquela ideia de taxar as grandes riquezas, né? Exatamente. O que eu acho importante é que eu só acredito na reforma, sou igual para todo mundo. Se um promotor ficar diferente, se um deputado ficar diferente, se um juiz ficar diferente do trabalhador do geral... Não, mas vai ficar diferente, só que eles vão pagar mais. Não, mas que eles fiquem fora da reforma, eu quero dizer. Mas não, mas aí... Como o presidente tentou colocar os policiais das forças federais. A diferença de salário. Sim. A diferença de salário, a grande diferença, digamos assim, que talvez traga um pouco mais de justiça para a reforma é o fato do aumento da contribuição, quem ganha mais pagará mais. Tá certo? Mas a gente não pode esquecer, e aí falando um pouquinho do que vocês acabaram de falar, das velhas práticas, existe sempre, então no final das contas muita coisa teve que haver exceção, né? A questão dos servidores públicos federais, houve uma pressão muito forte sobre o governo para suavizar a reforma da Previdência e inclusive as regras de transição. As Forças Armadas igualmente, né? Que foram mantidas, digamos assim, os supostos privilégios, mas na minha concepção mais crítica da coisa, é uma reforma absolutamente necessária, não há dúvidas, porque não se sustenta da forma como está. Porém, eu vejo um encargo muito maior para o trabalhador comum, tá certo?
principalmente com o aumento e com o tempo, e também sobre as mulheres, que foram extremamente penalizadas com essa reforma, no aumento da idade, no aumento do tempo de contribuição. Então, A gente sempre disse aqui, sem entrar no mérito de cada mudança específica, mas que é precisa a reforma. é necessário. Necessário. É necessário. Obrigado, com certeza. doutora Samara, pela entrevista. Eu é que agradeço, sempre um prazer estar aqui e espero poder voltar e aí, quem sabe, com a reforma definida exatamente todos os termos. Muito obrigada e boa tarde a todos. Fazer aqui o sorteio do livro que Edmundo disse que se acabou de rir, que o velho arrumou uma rapariga. Acabou uma fazenda, acabou com tudo que tinha, que arrumou uma linda. Andréia Santiago. Andréia, valeu. Um abraço. Pode pegar. Cuidado com a rapariga, Edmundo. Boa tarde, até amanhã. Encerro a minha participação de hoje com um provérbio chinês. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Desfrute o